Muito obrigada. Oh, gente, ô Vera, que bom que você tá aqui, Vera. Obrigada por todo mundo que está aí com a gente. Isso mesmo. É, gente, a Cris, ela é educadora parental e ela vem com um tema aí. A Patrícia que nos indicou aqui é a Cris. A Dani. Desculpa, gente. Não, fica A tranquila. Dani. Imagina. Vamos começar. A Dani. Imagina. Quem nos apresentou, o pessoal conhece a Patrícia Ah, que Boixá. legal. Que Foi ela que nos legal. indicou para fazer esse convite a você. E a Dani, ela é educadora parental e aí vai nos dar aqui, orientar nessa nossa fase aí. Dani, fala um pouco de você pra gente, por favor. Tá, joia. Obrigada por Seja estar aqui. bem-vinda. É muito bom. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está aí. Eu conheço a Patrícia, foi exatamente até num curso que eu fiz sobre criança interior, sobre crenças, e eu conheci ela lá e nunca mais larguei a Patrícia. A Patrícia é fantástica mesmo e é uma pessoa maravilhosa como pessoa e como profissional. Eu não sei, para mim tá voltando a minha voz, eu não sei se para vocês está ruim ou não. Não, tá Não, né? normal. Qualquer coisa vocês me avisam. Então, eu sou fisioterapeuta também, né? A minha primeira formação é em fisioterapia e eu atuo como a fisioterapia. E através da fisioterapia, a gente tem muitas dores, né? Vamos falar, as pessoas normalmente têm uma dor no corpo, no ombro, nas costas. E eu comecei a reparar que muita gente com o mesmo biotipo, as mesmas características físicas, tinham dores diferentes. Ou uma tinha dor e a outra não. E aí eu comecei a me perguntar o porquê disso, né? E aí comecei a estudar e buscar que estava um pouco não, muito até, na história familiar dessas pessoas. Então, a gente chama de somatização na fisioterapia. Então, tudo que a gente tem de dor, mais de 90% delas, dores físicas, ou mesmo gastrite, dor de cabeça, elas são de origem emocionais. E muitas histórias que a gente carrega, as nossas crenças, os nossos rótulos. Eu até brinco, a gente como adulta aqui, a gente não faz nada. A gente só reproduz aquilo que está na nossa memória, né? Na nossa história familiar. E aí comecei a buscar sobre isso e me apaixonei por esse histórico e comecei a trabalhar com isso. E aí me tornei mãe. E com me tornar mãe, essas questões em mim também começaram a aparecer, né? Essas questões emocionais, essas questões de criação, da criação que eu tive. E aí eu fui fazer minha formação em educação parental, né, para trabalhar com uma criação mais consciente. E hoje é isso, trabalho com os pais, com as mães, com as crianças. Aí nesse meio tempo eu fiz também formação para instrutora de yoga de criança e meditação para criança. Porque é na fase da criança que meu celular ele stop aqui às vezes. É na fase de criança que a gente se torna o adulto que a gente é. Então, o meu objetivo é ajudar essas famílias a terem crianças em uma educação mais respeitosa, né? Para que eles não passem pelas dores físicas que a gente tem, não passem pelos traumas emocionais que a gente tem. E trabalha com os pais também, né? Com as mães. Dani, que E é isso. interessante, engraçado. Eu não tinha visto falar que já teria um trabalho assim. Que legal, eu acho bastante. Eu acho, queria muito que meus filhos tivessem tido essa oportunidade, né? De pequenininho já vem trabalhando essas questões. Mas então me diz uma coisa, você falou sobre ser mãe. Como é ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo? Para você e para a gente aqui, né? Como é que tem chegado essas questões para você? Aí a gente, né, a gente até conversou sobre a questão de papéis. Primeiro, a gente tem que ver sempre assim. Você quer ser mãe, né? Você é mãe porque você quis ser mãe? Existe um porquê disso também, né? E entender, a gente tem muito assim na nossa história mesmo, história familiar, história da sociedade, se a gente pensar na primeira pessoa que existiu no mundo, né? Que a gente tem toda a conexão neurológica, não, celular deles, né? A gente traz na história. Então, vem seguindo, vem seguindo. Como é que era a mãe antigamente, né? A mãe ficava só em casa, a mãe não tinha voz, a mãe não podia trabalhar, a mãe tinha muitos filhos.
e de repente nem tinha condições de dar atenção para esses filhos. E isso a gente traz, a gente vem trazendo. Só que junto com essa modernidade, né, com as conquistas que são boas, claro que são boas, a mulher foi para o mercado de trabalho, né? Ela foi buscar o espaço dela. Mas existe uma questão que muitas mulheres, e eu trabalho com mulheres assim, elas não querem ir para o mercado de trabalho. Elas querem continuar sendo só mães. E aí entra numa briga mental, né? Numa briga com ela mesma, porque todas as mulheres hoje trabalham e são mães, né? As que são mães. Então eu sou mãe, mas mesmo assim eu tenho que trabalhar. Ou então o contrário, né? Eu quero trabalhar e aí as pessoas da família, mas você vai largar o seu filho, você vai deixar seu filho em casa. Então já começa uma briga emocional e mental nisso, né? Uma questão muito forte. Então, o principal é assim, o que você quer, né? Eu busco muito nas mulheres o que elas desejam. Qual o seu principal desejo? Você quer ser só mãe? Você quer seguir? A gente não tem como ser só mãe, né? Mas eu falo nesse sentido de trabalho e cuidar dos filhos. Você quer ficar só em casa cuidando dos filhos? Então é isso que você tem que fazer. Agora, você quer dividir o seu tempo entre maternidade e trabalho? Eu quero. Então, aí tem que ajustar. Ajustar para cada vez mais essa mulher, assim, o horário que ela está no trabalho, ela está no trabalho. O que não significa, nem para o filho, nem para ela, nem para o marido, nem para a sociedade, nem para ninguém, de que essa mulher não ama o filho. Ela só quer ser ela só quer fazer o que ela quer, o que ela gosta. Isso é tão importante, porque se você, a mulher está em casa, porque as pessoas falam que ela tem que ficar em casa e ela quer estar fora, é uma briga interna da sua, sabe, de você fugir de quem você é, né? Então, é conciliar isso, é trazer essa... E quando a pessoa entende isso, fica mais suave, vamos falar assim. Pesado sempre vai ser no sentido porque a gente tem esse histórico, né? Histórico familiar, que vem nas nossas memórias, que vem nas nossas ações e comportamentos, que a mulher, ela não trabalhava. Então, lá no nosso inconsciente, é errado a mulher sair para trabalhar, né? A gente quer essa conquista, mas fica uma vozinha lá dentro. Mas e o filho? E os filhos? Como é que vão ficar? E o cuidar da casa? Como é que fica? Aí entrando nessa parte da modernidade. Hoje em dia, mulher e homem trabalham, então eles são responsáveis os dois pela casa. Então não tem como uma mulher, ela trabalhar o dia inteiro fora e só ela trabalhar dentro de casa. Aí eu entro nessa rede que a gente chama de rede de apoio, né? Então, rede de apoio não é só para aquela mulher que acabou de ter bebê. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, é que você falando aí, aí eu não sei se eu estou entendendo bem, mas só para deixar aqui, me diz uma coisa. Então, é o seguinte, o que depende é o que, na verdade, eu quero, não o que as pessoas impõem. Se eu estou me sentindo à vontade, indo trabalhar, é isso que eu tenho que ver, e isso não quer dizer que eu estou largando o meu filho. Mas também aquela mulher que acha que é melhor ficar com o filho, que vai largar o trabalho, isso é uma opção dela e acabou. Seria isso mesmo, né, Dani? É isso. E aí ela fica numa briga interna, né? O que eu quero, o que eu não quero. Então, primeiro de tudo, ela entendeu o que ela quer. E aí entra todo um trabalho que a gente faz. Olha, eu tô com as meninas aqui. Eu divido, eu trabalho em casa. Eu trabalho em casa hoje, né? Desde que minha primeira filha nasceu, ela tem 6 anos, eu acabei reduzindo um pouco o meu trabalho fora e fiquei mais com elas em casa. Então, na verdade, eu até ia no trabalho, quando a mais velha era pequena, mas eu ficava com ela a maior parte do tempo cuidando. Então, tem que fazer sentido isso para a pessoa, porque parece que dá uma força a mais, né? Dá uma forcinha ali para ela seguir o que ela quer. E isso é o principal. Ela saber assim, eu quero isso. E depois que ela fala, eu quero, aí entra as questões dela entender quando ela está sendo a mulher que trabalha, quando ela está sendo a mãe. Ela dividir isso, né? É como se mentalmente ela conversasse com ela. Então, eu estou indo agora para o meu trabalho, foi onde eu falei, eu não deixo de amar o meu filho, eu não deixo de ser mãe, só que agora o meu papel mulher que gosta de trabalhar, tá indo conquistar aquilo que ela trabalha. Isso é importante para a mulher não sentir culpa, né? Porque senão rola uma culpazinha de deixar as crianças com alguém, ou deixar na escola, ou deixar com os avós.
gera uma sobrecarga mental. Verdade. E aprender, né? Ao mesmo tempo, minha tela tá ficando escura aqui. E aí ela saber dividir esse tempo, o tempo que ela fica com o trabalho. Aí questões que as mulheres falam, olha, eu trabalho fora o dia inteiro, e eu chego em casa, eu não tenho tempo de ficar com meu filho, eu tenho que fazer comida, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar da casa. E aí isso vai criando uma desconexão com a criança. Então por isso que a gente pega, às vezes, um adolescente, chega lá na fase de adolescência, que a criança passou todo esse período sem essa conexão com os pais, é onde acaba gritando mais, né? Meu filho não me escuta, meu filho não me atende, eu converso com ele, parece que eu tô conversando com a parede. Mas é porque foi desconstruindo esse vínculo, né? Esse vínculo que era para ser construído ao longo de todos os anos foi sendo perdido. A gente tem muita questão também com as crianças quando chegam nos 2 anos. Já teve esse conflito, a Kelly falou. Exatamente. É muito comum, é muito comum. E essa mulher, e aí ela começa a se cobrar a maternidade, né? Ela começa a se cobrar, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu tô fazendo direito o meu papel de mãe? Verdade. Isso como é que diz? Me diz uma coisa, quando a gente consegue trabalhar isso na infância, provavelmente a gente vai ter bem menos trabalho com eles quando eles chegam na adolescência, né? Muito, muito. Uhum. Agora me diz uma coisa, não sei se você já falou, mas como administrar? O que você diria? Como nós podemos administrar isso tudo? Não sei se você já... Dá sim. O principal disso é organizar uma rotina. É ter uma organização de rotina. Tanto para ela ter uma conexão com o filho, ela ter uma conexão com o marido, ela ter uma conexão com ela mesma. Eu trabalho e eu gosto muito de falar desse ponto de conexão, porque a gente não consegue conversar e solicitar alguma coisa para o marido se a gente não tiver em conexão emocional, tá? Com ele. A gente não consegue solicitar nada para o filho se a gente não tiver uma conexão emocional com ele. E nem com a gente. A gente não consegue dizer para as pessoas, agora é o meu tempo. Agora eu vou me cuidar, porque a gente está desconectado da gente, porque a gente aprendeu na nossa infância que a gente tem sempre que fazer as coisas para agradar as outras pessoas, que no caso eram os nossos pais. Então a gente estava sempre naquela posição de agradar os pais. E a gente não se agrada, a gente não se cuida. Então o principal é organizar uma rotina. Mas como que organiza uma rotina desse jeito? Aí entra todas as questões que a gente vai trabalhando. Eu vou falar bem geral, né? Porque não dá pra gente aprofundar assim numa conversa. Mas é você, independente de ter filho ou não, mas aqui a gente está falando mais para uma questão de mulheres que têm filhos, é chegar em casa, sentar com o adulto, por exemplo, com o marido, vamos falar que não tem filho ainda, e separar a rotina. Olha, eu vou cuidar essa parte da casa, você vai cuidar dessa. Nesse horário aqui é para mim. Eu vou estar cuidando de mim. E cuidar de si é individual para cada pessoa. Pode ser sentar e não fazer nada, pode ser um livro, pode ser comer alguma coisa que gosta, pode ser fazer uma meditação, uma atividade física. Mas essa mulher, ela precisa entender que ela é prioridade. Eu não sei se vocês, né, a gente fala muito aqui no mundo materno, né, como eu trabalho com bastante mães, que a gente precisa da máscara de oxigênio, né? Se a gente não coloca na gente primeiro, a gente não consegue ajudar ninguém. Então, é primeiro em nós. É o nosso cuidado primeiro. E aí, quando entra os filhos... E assim, parece que a gente cria o hábito da gente colocar a gente por último. Nunca em primeiro. A gente primeiro faz trabalho, faz filho, marido, e a gente... Eu falo, né? A maioria das mulheres que a gente conversa, geralmente a gente vê que a gente faz. E isso vem um pouco do que eu trabalho muito assim, ó, passado, presente e futuro. Mas em que sentido? Eu tenho uma história familiar que me trouxe até aqui. Tudo que eles fizeram influencia quem eu sou. Tudo. Daqui sou eu, então meu presente, eu sou o presente. E o futuro são os meus filhos. Se eu, no meu presente, não tenho consciência e mudo isso, eu não consigo ajudar os meus filhos. E eles vão continuar reproduzindo tudo que a gente fez. E aí, continua, vai seguindo. Então, por que de repente a gente não consegue ter o tempo pra gente? Como eu falei, lá, bem resumido, quando a gente era criancinha, e a gente trabalha muito com a criança interior, quando a gente era criancinha,
provavelmente a maior parte que está aqui, pela idade, teve uma educação mais autoritária. Então o pai e a mãe falavam assim, não faz isso, porque eu estou mandando. Fica quieto porque eu estou mandando. Se você não fizer isso, tem que fazer isso que eu quero. E a gente, lá no nosso emocional, a gente foi se deixando. Ah, se eu não fizer isso, meu pai não me ama. Então eu tenho que agradar meu pai e minha mãe. E aí a gente passa a agradar. Então a gente vive nessa constância de estar agradando os outros. Para lá no fundinho, no nosso interior, se sentir amada, se sentir querida. Por mais que a gente fale, ah, não, isso não tem nada a ver. Mas é lá no inconsciente, bem no fundinho, sabe? Bem no fundinho. E vem a história familiar, né? Porque as mulheres eram só mães. Então, o ato de ser mãe, o papel de ser mãe é cuidar. É cuidar, zelar, alimentar, fazer tudo pelo filho no sentido de proteção. Como a gente tem forte isso enraizado nas nossas memórias, a gente acaba fazendo isso por todos. Então a gente acaba sendo mãe dos nossos maridos, a gente acaba sendo mãe das pessoas na nossa empresa, né? Então às vezes tem funcionário, a gente é aquela mãezona que quer cuidar de todo mundo. Só que isso custa, né? Custa um peso no ombro, custa uma dor nas costas, custa uma dor de cabeça, porque é muita carga. E a gente não tem que carregar tudo isso, não é nosso, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Tirei meu tempo sem culpa, muito bom. A Márcia Boutique falando aí, ela disse que tira o tempo dela sem culpa. O bom é isso, não é verdade? Olha, as duas Sandras queriam falar no início, elas estão aí. Meninas, se vocês no final quiserem falar, quando a Dani terminar, chamo vocês, viu? Então, e como é que a gente faz para equilibrar esse tempo entre filhos, trabalho, marido, casa? Isso, aí é o que eu estava falando da rotina, é você acertar essa rotina. Igual a outra Sandra falou assim, é difícil ter quando a gente cria filho sozinha. É mais difícil, mas a gente tem que ensinar os nossos filhos. Então, quando você faz uma rotina, mesmo com um bebê, então minha filha tem 2 anos e meio, ela participa da rotina, e não é uma rotina que segue horário, né? Assim, segue um horário, mas eu não preciso falar para ela que é um horário. É uma sequência de ações. Então, uma ação atrás da outra. Então, por exemplo, das 8 da manhã até as 6 da tarde, a mãe vai trabalhar fora ou em casa. Se ela trabalha fora, a criança tem que ficar com alguém. Então, ela vai ensinar, olha, desse horário a esse horário, a mãe está trabalhando. Quando a mãe volta para casa, essa mãe precisa entender que a criança está precisando dela. Então, aí ela tem que ter um tempinho ali para a criança. Então, ela vai separar um tempo. Então, ela ensina para a criança que toda vez que ela chegar, toda hora que ela chegar, ela vai brincar um pouco com a criança. E é brincar mesmo, é sentar. Se for um adolescente, vai conversar. Ela vai criar um momento de conexão. Aí ela vai ensinando, mesmo igual a Sandra falou, eu sou sozinha. Aí a gente vai ensinando para os filhos. E é importante a gente ensinar, porque senão eles vão aprender a não fazer por eles também. E se, por exemplo, for um filho, um homem, ele vai aprender que ele não pode permitir que a mulher dele faça isso. Então a gente vai ensinar para os filhos, para o marido, que agora é um tempinho meu. E vai falar, vai organizar a rotina. Ó, agora, nem que seja meia hora, 1 hora, é um tempinho meu. Seja tomar um banho sozinha, sem ninguém interromper, seja, como eu falei, meditar, fazer um exercício. Mas aí entra na rotina de cada um. Se de repente essa mulher vai ajustar a rotina com o familiar, né? Ou com o marido, ou sem o marido, com os filhos junto, os filhos vão participar disso, né? Então ela vai ajustar, vai ficar um pouquinho com os filhos, aí de repente ela vai preparar um jantar, olha, agora é meu horário de jantar, aí ela passa essa responsabilidade para o marido, de repente. Olha, marido, agora é sua hora de ficar com os filhos. E tem que ter voz para isso, não tem jeito. E não querer fazer tudo. O jeito de não sofrer é tendo voz. É ter voz, é não querer fazer tudo do seu próprio jeito. Tem que entender que quando o marido ou alguém vai cuidar do filho, a pessoa tem o direito de fazer do jeito que ela quer. Nunca no sentido de desrespeitar, né? Eu não falo nesse sentido, vai desrespeitar, vai maltratar, vai bater, não. Mas é uma briga às vezes em casa, né? Eu até tenho uma pessoa que eu tô mentorando que essa é uma questão muito forte com ela. Ela quer que seja tudo do jeito dela. E aí não tem como. Não dá para ter equilíbrio entre trabalhar, ser mulher, cuidar do marido, tá com o marido e querer que seja tudo do jeito dela.
Ó, eu vou ler para você o que a Sandra falou aqui. Com Tá. essa pandemia, minha filha ainda mantém a rotina de estudos. Meu marido trabalha em casa. Isso me acaba, pois minha rotina está toda bagunçada. Mas eu estou tentando entrar na rotina. O que é É que isso você disse para mesmo, Sandra? Sandra. É isso mesmo. O que a gente tem que fazer? Os homens são um pouco mais resistentes, vamos voltar lá na história. Por quê? Os homens não faziam nada em casa. Eles têm isso registrado nele. Não é a gente de um dia para o outro que vai mudar isso, né? Então eles têm que, antigamente era a mãe que fazia tudo para eles. Então o que a gente precisa mostrar para eles? Que a gente não é mãe deles. Olha, somos dois adultos que dividimos a mesma casa, nós dois temos as mesmas responsabilidades. Tem que sentar e conversar e nunca apontar. Aí a gente usa um pouco da comunicação não violenta. Você não vai chegar pro teu marido, por exemplo, e falar assim, olha, é para você fazer isso. Mas sempre dizer, olha, eu me sinto sobrecarregada, isso está me ferindo de alguma maneira, está me sobrecarregando. Sempre mostrar como você se sente. Porque se você chega já dando uma patada no outro, dificilmente ele vai aceitar, né? Olha, eu não sei se a Dani concorda, vou até falar baixo. Deixa eu ver. Mas às vezes eu faço assim, gente, olha, o marido, né? Me ajuda, porque senão de noite, à noite eu vou estar cansada. E o marido não gosta que a gente fique cansada à noite. Mas é isso mesmo. Tem que usar esses tipos de. Cada um vai se ajeitando, mas é uma ótima fala. Porque você está usando, mostrando algo, olha, eu vou estar cansada, então a gente não vai poder ter o nosso tempo juntos. E aí ele vai entender, opa, peraí, eu quero tempo junto. Eu quero, né? Eu quero minha mulher ali. Então eu vou ajudar. E mais do que ajudar, né? O homem tem a responsabilidade dele dentro da casa. Então, eu sei, porque assim, ó, quando meu marido tá em casa, a rotina bagunça mesmo. É um pouco diferente. Mas aí entra um pouco da gente, assim, colocar eles para fazerem, né? Olha, é sua responsabilidade essa parte, você vai fazer. E também aceitar o jeito que eles fazem. Então, o marido vai limpar a casa, vai cuidar das meninas, vai fazer a comida. E é do jeito dele. Antigamente eu brigava, não, mas não é assim que faz, não é desse jeito. Hoje eu deixo. Eu prefiro ele fazendo do que eu me sentindo sobrecarregada. Sim, Senão a gente se sim. sobrecarrega. Não dá pra, é mais ou menos assim, não dá para abraçar o mundo, sabe? É trazer essa consciência e não sentir culpa por isso. Tem uma Olha lá, frase a que eu Kelly tá gosto beleza. bastante uma frase que eu gosto bastante que é aceita que dói menos. Aceita que Aí, dói menos, é isso mesmo. aí a Sandra está dizendo, eu ainda tenho o meu trabalho, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ainda tenho o trabalho. Ah, a Kelly disse que usa essa fala também. Tá certo. Ah, isso Comecem todos a aí. usarem. Ah, a Sandra disse que o marido dela arruma só a cama. Então, Sandra, já viu? Arranja. Nós mulheres sempre sabemos o ponto, né? Que eles vão conseguir Isso. na nossa ideia. Então, eu acho que se a gente for com jeitinho, consegue, de E ela verdade. pode pegar alguma coisa que ele gosta de fazer. Ela observar, ele faz isso bem. E aí ela ir elogiando. Nossa, você faz tão bem isso. Olha, você faz melhor do que eu. E se tiver filho, coloca o filho para falar também. Ô pai, nossa, você faz tão bem isso. Faz isso para mim. Isso funciona. Também. Funciona. Ela colocou, né? Sou também. Nós temos duas Sandras aí. Eu leio para você? Pode Sou ler. também professora. Nos materiais didáticos antigos, lembro de imagens nos livros com a minha mãe na cozinha, sorrindo, o papai no sofá com o jornal na mão e o filho brincando de carrinho. Criou uma Exatamente. geração estereotipada, né? É isso que ela É, fala. é isso mesmo. É o homem não fazer. Então, assim, às vezes, ao invés da gente brigar com o marido, vamos procurar entender como que era na casa dele. Será que a mãe dele fazia tudo por ele? Porque às vezes ele não aprendeu, não é? Então não é a gente que vai obrigar e ficar brigando. Você tem que fazer, você tem que fazer. É um desgaste mental muito grande. E um desgaste para o relacionamento. Então dá uma observada. Dá uma até conversa com ele de repente. É muito gostoso porque ele vai buscar na memória dele. Marido, como que era na sua casa? Igual ela colocou, arrumar a cama. Normalmente, eu lembrei do meu marido. Porque meu marido fala, a única coisa que eu fazia em casa era arrumar a minha cama.
Era uma das únicas Aí ela obrigações, era uma das únicas obrigações que o filho, menino, o homem, tinha. Ó, filho, você arruma a sua cama. O resto a mãe fazia tudo. Então tá dentro deles. Então a gente trazer, porque... E por que isso é importante? Aí eu falo lá do futuro, né? Porque os nossos filhos estão observando. Se os nossos filhos observam que é só a mulher que faz, ele vai fazer o mesmo com a esposa dele. E se a gente tiver uma filha, ela vai fazer o mesmo. Ela vai se sobrecarregar. Eles estão observando desde recém-nascido como é que é a dinâmica, o sistema familiar. Então é importante pensar nisso. Pode falar. Uhum. E aí o que eu acho importante é que hoje é assim e aí eu faço um convite à escola para que leve profissionais como vocês para fazer palestras nas escolas. Porque o que eu, por exemplo, eles aprendem muito na escola. E eu vejo com minha filha, que ela tem 14 anos e ela age. Eu nunca fui muito de achar que eu tinha que fazer o que as outras pessoas fazem, não, mas eu vejo ela muito avançada. Então, além do que eu ensino, eu vejo que a escola ajuda muito, quando ela consegue levar a fala desses profissionais para que, né, essas crianças atendam. Eu acho que é uma dica, sim, para elas levarem esse tipo de palestra e conversar com essas crianças. Exatamente. Na maioria das vezes, a mulher não deixa fazer, porque não faz igual a ela. Deixa fazer do jeitinho dele, tem que elogiar. Concordo! Pode fazer do seu jeito. É melhor eles fazerem. E, gente, faz o inverso. Tá lá fazendo, senta lá, vai ver um celular, sabe? Não é o meu tipo de autocuidado. Não é pra mim, assim. Eu gosto de meditar, eu gosto de fazer exercício físico, eu gosto de ler. Então, ele tá lá fazendo, é o que eu faço pra mim. Não é 100% das vezes, porque normalmente a gente acaba dividindo isso com as crianças. Então, a hora que ele tá fazendo alguma coisa, eu brinco com as meninas. A hora que ele tá com as meninas, eu faço alguma coisa. E a gente deixa um pouquinho do nosso tempo de autocuidado a hora que as crianças estão dormindo, né? Normalmente a gente acaba fazendo isso. Mas para quem consegue colocar isso, ter um filho mais velho, igual você tem uma filha de 14 anos, vai fazer. E é legal você passar isso para sua filha. Ou filha, ou fazer juntas. Filha, o que você gosta de fazer? Ah, mãe, sei lá, né? É uma forma de criar uma conexão com o adolescente. Ah, eu gosto... Ela até vai achar estranho. Eu gosto de escutar essa música, ver esse vídeo. Ah, vamos ver juntas enquanto o seu pai faz aquilo lá? Então é uma forma da gente se aproximar dos filhos. Eles aumentam a autoestima deles, aumenta a conexão, a confiança neles na gente. Não, gente, aí a Dani falando, e aí eu lembro que eu faço bem isso aqui em casa, que ela gosta bastante de um grupo chamado BTS, e aí ela quer que eu escute todas as músicas, aí eu faço aquela cara como que tá... Isso! Você pode por dentro estar achando péssimo. Aí sabe o que a gente tem que lembrar? Eu já fui adolescente, eu já gostei disso, eu já fui adolescente. Porque... né? A gente tem que ficar lá na cabeça, sorrindo. Nossa, que legal, que horrível isso. Ah, mas eu já fui adolescente, eu já gostei disso. Porque eles se sentem importantes, né? Eles se sentem pertencentes a um sistema familiar. Meninas, vocês têm perguntas? Coloca a pergunta aqui para... Pode enviar a pergunta aí para Dani ou nos comentários que está dando para acompanhar ainda, ou pela interrogação. Vocês querem alguma pergunta? Olha, eu aconselho vocês, porque eu escuto muito esse tema todo que a Dani está conversando aqui, eu escuto muita reclamação no meu privado, as pessoas ligam, conversam. Então, entra lá, assiste essa live depois que ela vai ficar gravada. Ô Dani, me diz uma coisa. Atendimento remoto, você tem feito também, não é isso? Sim. Hoje eu só faço assim. Isso é bom. Então, gente, qualquer coisa também entre em contato com ela. Depois, Dani, coloca aí o seu Insta para ela ser em contato com você, porque depois é um assunto muito bom. Vamos, meninas, vocês têm mais alguma pergunta? Dani, quer dizer mais alguma coisa pra gente? Eu acho que o resumo da ópera é esse. É assim, coloca a máscara de oxigênio em você. Mesmo que para você colocar essa máscara de oxigênio, precisa deixar o marido fazer do jeito que ele quer,
O filho, a filha, deixar ajudar já em casa, já entrar nessa rotina. Porque você vai ensinando ele que isso é gostoso, prazeroso, faz com ele. Permita que ele erre, permita que o marido... A gente não permite o marido, o filho errar, porque a gente não se permite errar. A gente faz pelos outros aquilo que a gente faz pra gente mesmo. Então, se você não se permite errar, quando você errar, dá um abraço literalmente em você e fala, tá tudo bem. Hoje você não teve o dia bom, hoje você errou isso. Ninguém é perfeito. Eu costumo falar assim, somos perfeitas na nossa imperfeição. Então, ninguém é perfeito. A gente não é perfeito, o marido não é perfeito, o filho não é perfeito, todo mundo erra. E coloca um tempo para você, que seja meia hora por dia, que seja a hora que o filho dormir. Sabe, fala pro marido, olha, deixa o marido, ó, marido, vai fazer alguma coisa que você gosta em casa, né? Ou mesmo fora, que agora não tá podendo sair. Marido, faz alguma coisinha que você gosta, que agora eu vou fazer uma coisinha pra mim aqui. Aí você se sente mais disposta de estar com o marido, mais disposta de ser mãe, se sente menos culpa. E resumindo, sabe? Resumindo, é isso daí. Olha, Pedir ajuda. Olha, eu não vou nem falar como sabotagem, mas eu vou chegar para ele. Olha o que ela diz. Olha o que ela está dizendo. Quebra a louça para não pedir de novo. Eu não desisto, Sandra. Eu não desisto. Aí você simplesmente fala, olha, você quebrou, você compra. Ô, Dani, você vai dar aí a dica, mas eu vou falar o que é que eu faço. Eu faço fazer o dobro. Quando faz uma coisa que faz errado, eu digo, então você tem que fazer mais. Porque se você não aprender, é porque tá precisando fazer mais vezes para aprender. É isso mesmo. Mas você vai falar para ele, olha, você quebrou. E aí sempre, sabe, usa empatia. Olha, nossa, que ruim você ter quebrado. Você se machucou? Ficou tudo bem? Olha, você pode, de repente, comprar um novo que você quebrou, ou da próxima vez que você for fazer isso, já coloca que ele vai fazer. Você toma mais cuidado, porque não é o problema quebrar, o problema é você se machucar. Porque já pensou se você machucar? Aí você já pode até usar o coronavírus. Você vai ter que ir para um hospital no coronavírus. Você já imaginou? Então, olha, da próxima vez, toma mais cuidado. Se você precisar, a gente ajeita um lugar melhor para você fazer da sua maneira, entendeu? Use esse tipo de fala. Sinta solidária, não vou nem falar porque eu vou falar errado. Se sinta solidária por ele ter quebrado. Aí ele não vai ter argumento. Ele não vai ter que falar, quebrei, não vou fazer mais. Entendeu? Porque ele fala, poxa, ela se sentiu solidária. E ele vai até se sentir importante, capaz ele quebrar mais só para você ser solidária a ele. Mas não deixa. E conversar. Olha, somos adultos, nós trabalhamos, e mesmo que você não trabalhe fora, mesmo que a mulher trabalhe em casa, olha, eu passo o dia dentro de casa, mas nós dois usufruímos da casa. Nós dois temos responsabilidades. Pode até ser para a mulher que fica em casa, que ela faça um pouco mais. Tudo bem, se para ela tiver tudo bem. Coloca ele no final de semana. Olha, marido, no final de semana a gente vai separar um pouquinho as atividades. Ao invés de você acordar às 10 da manhã, vê se você pode acordar às 9h30 para lavar a louça. Meu marido, durante a semana, ele não lava a louça. Porque ele chega às 8 e pouca, ele vai ficar com as filhas. Mas de final de semana, todo final de semana eu falo, a louça é tua, tá? Até brinco, tô deixando a louça aqui que é sua. Vou lavar minha parte rapidinho para depois ficar só a sua. E deixo. E aí, gente, é deixar. Não é fazer. Porque senão, eles acabam não fazendo porque sabem que você vai fazer. E aí mostrar, olha, eu não vou fazer, eu tô sobrecarregada. A gente mora junto, somos adultos, nós temos que dividir. Pode, não, como eu falei, não precisa ser na mesma proporção, mas a gente vai dividir. E não faça. Já deixei louça assim, 2 dias louça suja. Olha, gente, olha, aprendam com a Dani, porque ela é muito querida falando. Porque aqui em casa eu falo assim, gente, aqui não é hotel não, viu? Vamos! Não, cada um tem a sua fala. Não tem. Se essa comunicação entre vocês funciona, tá tudo bem. Tá ótimo, não tem. Tem que funcionar.
Essa semana eu ri e até lembrei de você, porque meus filhos são adolescentes, né? E a minha filha, falando com o irmão, aí disse pra ele: é o quê? Eu estou aqui para falar na cara mesmo. Você quer incentivo? Contrate um coach. Então, ele já tem noção da função, porque Isso. na verdade o coach já tem uma função nova, né? Aqui na. É. Vamos ver. Estes dias, meu esposo jogou a roupa no varal sem grampo. Dei uma gargalhada, mas não falei nada. Ah, isso Exatamente. até eu faço. Eu também faço, eu não uso grampo. Não. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dependendo da roupa que vocês trabalham, não dá. Eu, como sempre fiz, né, usei a fisioterapia do aula de pilates, tudo. Então, era sempre roupa de ginástica. Mas aqui em casa, eu não passo mais roupa. O meu marido passa a roupa dele de trabalho, é ele que passa, a responsabilidade dele, não é minha. E as minhas filhas, a minha filha mais nova não vai para a escola, eu só passo o uniforme da mais velha. Agora ela não tá indo. Eu larguei de passar roupa, eu estava grávida da minha segunda filha de uns 6 meses. Eu estava com uma barriga doendo, com dor nas costas. Falei, peraí, não vou me sobrecarregar. Então tem coisas que a gente pode abrir mão. Então deixa o marido colocar a roupa errada no varal. Amassou? Olha, você colocou errado, agora vai lá, passa, pode passar. Ensina pra ele como é que passa, sabe? Mas tirem a sobrecarga. A mulher não precisa fazer tudo. E ela pode ensinar os filhos. A minha filha de 2 anos e meio, ela gosta, ainda é uma brincadeira pra ela. Mas se ela derruba alguma coisa no chão, ela fala, pode deixar, mamãe, eu limpo. Ela cata a vassoura e vai limpar. Claro que eu tenho que limpar depois. Mas elas vão aprendendo que podem participar da rotina de casa, né? Porque senão chega mais pra frente, é chato. Fica chato, né? Sim, sim. Dani, vou pedir para você se despedir do pessoal. Tá chegando o nosso tempo. Muito Eu vou obrigada. chamar as duas Sandras. Eu agradeço muito você ter aceitado esse nosso convite. Foi muito bom ouvir isso tudo, essas dicas que você deu. Obrigada e volte sempre que você quiser. Esse espaço será sempre seu, viu? Obrigada, obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada pelo convite, pelo espaço de falar, de trazer essa... Às vezes, um pouquinho do que a mulher escuta já pode ajudar aí no dia a dia delas. Tá bom? Obrigada, gente. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo para vocês, tá bom? Um beijo. Deixa Tchau, assim. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Sandra, vou chamar a Sandra das Pinturas primeiro. Ela é uma querida, né, gente? Eu amei conhecer a Dani, foi muito bom. Eu acho que a gente estava precisando ouvir sobre esses temas. Sandra, eu te chamo, Sandra. Deixa eu ver, se você aceitar, você vai falar hoje. Ai, Verinha! Verinha está por aqui, mas a Cris. Gente, a preta no branco apareceu. Eu estava sentindo falta, a preta no branco. Você nunca me deixa, minha parceira. Não dá, né? Então, deixa eu ver se a outra Sandra tá aqui.